Olá, alunos. Então, sou a professora Karine. Vou lecionar para vocês do primeiro ano técnico duas matérias: investigação científica e tecnológica e sistemas operacionais e servidores, tá? Nesse ano de 2021. Então, nós começamos essa disciplina com uma revisão. Então, lá no material tem uma revisão. Vou mostrar para vocês o material aqui. Aqui no material, vocês podem ver, para quem já olhou, né, tinha uma revisão de conteúdos. Vamos voltar ele aqui. Tá? Então, para todo o itinerário formativo de informática para a internet. Tá? Então, eu coloquei uma revisão para vocês do que seria o computador, conceitos de informática, os principais componentes do computador, que seria, né, o processador, as unidades de entrada e saída, a memória, o que seria um dado, o que seria informação, o que seriam os barramentos. E disse que o computador pode ser dividido em duas partes, então hardware e software. Então, hardware seria as partes físicas do computador, os componentes, e software seriam os programas do computador. Então, aqui eu apresentei uma introdução ao sistema operacional, que ele é um programa responsável por gerenciar esses componentes de hardware e integrar eles com os softwares do computador. E aí coloquei para vocês um conceito também dos tipos de software, que tem softwares aplicativos e utilitários. Então, os aplicativos são aqueles que cumprem a finalidade específica, né? Então, seriam os nossos aplicativos. E os utilitários seria, por exemplo, os arquivos os programas para a gente editar, né? Então, tem os tipos de licença também, né? Licença de uso, então licença de uso gratuito, licença de uso grátis, licença aberta, né? Que seria software livre para edição. E coloquei para vocês um pouquinho do que seria a linguagem de programação para vocês se enturmarem um pouquinho com esse conceito. Então, a linguagem de programação, as mais usadas no momento, Visual Basic, né, ou Visual Basic em inglês, Delphi, PHP e Java, as mais usadas. Tem também a linguagem Pascal e C. Tem outras também, né, mas as mais destacadas no momento são essas aí. Tá? Então, para vocês que têm acesso aqui ao Google Sala de Aula, então vocês podem ver aqui, eu já postei para vocês o primeiro material e a primeira atividade, que são esse material que eu estou mostrando e a atividade que eu vou mostrar na sequência. O material 2 eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Lembrando que essa atividade aqui já passou do prazo, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia, né? Porque não deu tempo de eu gravar antes dessa aula. Então, na atividade, para quem responde lá pelo computador ou pelo celular, tem o link. Vocês têm que ler todas essas informações. Chega aqui, clica no nome do aluno para passar para a próxima página. E aqui vocês começam a ver as atividades, né? Então, nós queremos as atividades da base técnica. Então, eu vou procurar aqui as atividades da base técnica. Então, vamos ver onde é que elas estão. Base técnica. Vamos fazer uma pesquisa até encontrar. Biologia, aqui, base técnica. Então, tínhamos essas questões, 5 questões da base técnica. Então, aqui. Na parte física do computador, nós temos qual dessas 5 opções? Então, né, marquem a opção correta de acordo com a revisão do material.
Na segunda questão, perguntava sobre os periféricos, que eles seriam componentes que são usados com os computadores. E existem 2 tipos de periféricos. Então, marquem aí a opção correta. Mais um, são considerados periféricos de entrada. Quais desses exemplos são de periféricos de entrada de dados no computador? E aqui na sequência eu pergunto a outra parte, né? Quais são os periféricos de saída de informação do computador? E seria isso. Essas informações estão no final do formulário, é só clicar em enviar e as respostas automaticamente vão para a nossa base de dados. Tá? Então seria isso por hoje. Até mais.